Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Esse é o canal Bioética da Governança. Hoje nós temos o prazer de contar com a presença do professor Romeu Cardoso Guimarães, professor titular da Unesp, aposentado, professor da UFMG, e ele vai tratar de uma temática muito importante, né, que está sendo intitulado O Grande Apagão na Cultura Ocidental. Nós temos colegas que vão participar do debate, que vai se seguir a apresentação. Então, eu agradeço a presença de todos aqui e ao professor Romeu por nos agraciar aqui com seu conhecimento, sua sabedoria, suas reflexões, que com certeza são muito pertinentes. Então, eu passo a palavra para você, Romeu. Tá bom, muito obrigado, Alfredo. Primeiro é agradecer mais uma oportunidade. Nós estamos juntos desde 1988, né? Fiquei conhecendo o Alfredo, foi nessa época, lá em Botucatu. Você estava na minha banca. Isso, bastante tempo atrás. Tem boas lembranças, ótimas. Quando esse concurso em Botucatu, você estava na... Eu estava no departamento de genética e ele fazendo concurso para o departamento de educação. É o seu canal que está fraco aí ou é o meu? Pois é, não sei, Romeu, mas agora melhorou. Eu tirei a imagem aqui, então melhorou. Tá. Ficou o Thales lá. Ó. Então tá bom. Então, muito obrigado e parabéns para o Alfredo, que ele que inventou essa coisa da bioética da governança. E é bom, ele tem um pequeno vídeo de 17 minutos explicando o que é exatamente isso, é um projeto bacana. E estou muito honrado de estar participando disso. Eu vou passar... Vocês estão vendo esse slide aí à direita, né? Ele já fala, pelo que parece, a primeira manifestação no mundo ocidental, lá na Grécia Antiga, de Tales, falando dos 4 elementos do universo: água, terra, fogo e ar. E ele deve ter sido o primeiro a falar, depois o pessoal ficou só repetindo essas coisas dele, até dessa época aí que eu peguei. Isso é da Wikipedia, que fala dos alquimistas, da cultura alquímica, e a foto que eu peguei vem de lá. Então, os alquímicos ainda estavam usando o esquema do Tales. E o que eu chamo de apagão é exatamente isso, de que desde aquela manifestação inicial, nas minhas poucas leituras, não pude encontrar nada falando de ambiente, e até que ele apareça no século XIX, quando começaram os estudos da termodinâmica, da Revolução Industrial, da evolução documentada pela paleontologia, e aí entra Darwin. Foi aí que aparece o ambiente como uma entidade autônoma. É isso que eu chamo, então, de apagão. Vem desde Tales, lá, que é no 600 antes do zero, até o 1900 depois do zero. Isso aí dá 2.500 anos de apagão, né? Eu fiquei impressionado quando vi isso. Foi aí que eu me dediquei a estudar esse assunto. Um pouco também, pelo outro lado, que realmente iniciou o assunto, foi uma manifestação que eu fiz por ocasião dessa crise atual, que é a crise da Covid-19, e lá na Academia de Medicina, onde eu milito um pouco, lá tinha discussão lá dentro de cloroquina, ivermectina, e ciência, e vacina, e aquela coiseira, aquela confusão. Teve um dia que eu me manifestei meio atabalhoadamente num post do WhatsApp,
que eu vou reproduzir aí para vocês verem o que foi que eu fiz. E isso foi que gerou a minha necessidade de entrar nesse assunto da ecologia mais a fundo. Eu era um ecologista mais sentimental, mas através desse momento aí eu tive que me tornar um defensor ardente da ecologia. Pode passar o próximo, Alfredo? A crise aqui, vocês veem aqui, bem à esquerda, tem uns prédios de uma cidade onde se pede às pessoas para todo mundo lavar as mãos, que vai ficar tudo uma beleza. Mas o que esse slide mostra, tem vários parecidos com esse pela internet afora aí, é uma série de tsunamis que vêm em cima da cidade, que está aqui à esquerda, em cima da Terra. A primeira é a da Covid-19, a segunda vem da recessão econômica, depois é a mudança climática, que já é vigente e que é maior do que a recessão econômica, e maior ainda está previsto esse colapso da biodiversidade por causa das mudanças climáticas que vem aí. E isso aí reforça muito essa postura de querer defender o mundo. É sempre poético, né? Mas é porque eu sou jovem ainda, eu tenho lá meus 20 anos, e com essa idade a gente é sempre meio ativista, meio poeta, meio politizado, e aí vai. O próximo. Esse aqui foi essa provocação que eu fiz lá nesse post lá dentro da academia. Tinha gente lá defendendo as hidroxicloroquina e ivermectina e discutindo com as proposições da ciência. E aí eu comecei a reclamar. Tem 6 pontos aí. Estamos retornando à medievalidade, aqui entendida como caça às bruxas. Naquela época também já começava a perseguição à universidade e à ciência. Sentimentos e experiências individuais, que eram as experiências dos médicos que lá postando, eu já atendi 80 pacientes com Covid na minha vida, tratei todos com ivermectina e ninguém morreu e todo mundo sarou. Então, essas experiências individuais contra a ciência que dizia que essas evidências eram escassas e não levavam a coisa alguma. E aí, reclamando ainda, precisando de uma nova revolução francesa, um novo iluminismo, um novo Aufklärung. Esse Aufklärung é do alemão, é a mesma coisa do iluminismo. E os médicos estariam descartando os estudos que fundaram a própria civilização ocidental, que é a ciência. Então, era a política e os médicos do consultório contra a ciência. Como pode o mundo de hoje sobreviver sem a ciência e sem as universidades? Por favor, vejam as universidades que estudam todas as áreas, desde as religiões, muitos deles lá religiosos, e metafísicas, até medicinas e engenharia, e a universidade, então, adquire esse nome porque ela é universal, tanto no escopo do que ela estuda, tanto pelo próprio objeto dela, que é estudar. E estudar e transmitir os resultados dos estudos que ela faz. E, em quarto, um amortecimento aí, falando que precisamos de tudo, tanto as experiências individuais, que são as dos médicos, quanto as evidências estatísticas, que todo mundo tem dúvidas, ou científicas, baseadas em experimentos, e de uma sabedoria bem temperada para conviver com ambas. E aí, uma brincadeirinha que eu faço para amenizar ainda mais um pouco o clima, lembro-me bem de um colega psiquiatra que encaminhava seus pacientes do tipo mais religioso e dos conspiratórios para o analista junguiano. Os que eram de tipo mais racional para os psicanalistas, que são os freudianos, e outros que são do tipo mais complexo, como os artistas, os intelectuais mais amplos, para os lacanianos.
Isso aí deu uma confusão, porque tem psiquiatra lá na academia, tinha gente de tudo quanto é tipo. E, então, eu obtive, a partir disso aí, umas reações fortes, mas que foi tudo muito bom. E, a partir disso, é que eu pude estudar melhor o assunto, ou mais profundamente. Me gastou um tempo danado, mas também me gastou esse tempo da pandemia, que a gente está preso em casa, quase um ano de dedicação a essas coisas. E já me rendeu muito, inclusive essa de hoje. E termino dizendo que o mundo real é complexo, não pode ser reduzido a hidroximectina versus evidências. É uma polaridade que carece totalmente de sentido. E aí eu termino como um jovem da época, né? Como está na moda de hoje, pronto, falei. E, então, isso aí eu fui... Ao estudar esse tema do ambiente, foi que eu precisei me embasar e procurar me defender, e foi aí que eu descobri o apagão. E esse apagão, eu fiquei com ele na cabeça, querendo receber críticas ou contribuições de outros a respeito dele, até que, muito recentemente, eu li um artigo em 2016, de um pessoal que estuda da área do Alfredo, o pessoal da área da neurociência, sobre o que é consciência, estudando isso, é a área do Alfredo. E aí, então, eu comecei a seguir essas coisas, mais ou menos, e foi um desses artigos que eu li que o mesmo apagão aconteceu com a área da consciência. Diz lá nesse artigo que o primeiro a falar e a documentar isso foi Sócrates, que ele não duvidava de quem estava condenando-o à morte, porque eles não tinham um conhecimento adequado, não tinha avaliação adequada, que o autor desse trabalho de 16 diz que era a noção de consciência, que só agora está voltando. Então, o apagão para ele vem de Sócrates até o século XX, onde os estudos de consciência retornaram. E aí eu penso que se desde o negócio do ambiente do Tales até o da consciência, que é dos assuntos ainda não bem resolvidos da neurociência, o apagão é do mesmo tamanho, então eu imagino que no resto todo deve ser parecido, ou semelhante. E aí, então, eu estou mais ou menos bem, um suporte bem dado a partir dessa outra área também. Passo o próximo. Agora nós vamos aí, eu tenho como intenção, nesses estudos meus, esclarecer por que se resiste tanto às normas oferecidas pela razão. É o caso da ciência. Eu escuto isso muito desse pessoal da área religiosa, ou da área obscurantista, ou da área do espiritualistas em geral, e aquele pessoal que trata de teoria da conspiração. Ele acha que a ciência está exagerando em querer ser normativa, e eles chamam até de tirânica, de tirana, querendo impor-se a todos. Então, eu tenho essa dúvida que a gente precisa resolver na educação, na pedagogia, na universidade, que é entender isso, porque se resiste às normas oferecidas pela razão, enquanto se entrega às normas oferecidas pelas religiões. Isso, para mim, é difícil de entender. Claro que vai lá pelas emoções, pelas intuições, o que for, mas é um problema. A ciência precisa saber se manifestar melhor, de maneira mais adequada, para poder alcançar todos esses. Então, quais seriam os empecilhos que existem a esse conhecimento material e prático que é o da ciência? E isso deve ser uma contribuição importante à pedagogia. Por outro lado, eu fico pensando que toda vez que há uma crise, eu tendo a interpretar isso, toda vez que há uma agressividade de alguém, eu acho que as agressividades, em geral,
são por conta de insegurança. É o inseguro que agride. O indivíduo que tem segurança das coisas que faz, das coisas que ele pode defender com critério e com convencimento, esses não vão se sentir inseguros nunca e não vão querer ficar atacando ninguém. A ideia que eu imagino é que as religiões e a ciência antiga, lá de Aristóteles, primavam pelas certezas, verdades, absolutos, inclusive de um universo estático. Tem até a musiquinha antiga, deve ser as musiquinhas dos primórdios do funk, cada um no seu quadrado. E naquela época dessa ciência antiga, vigorava que realmente cada um tinha o seu quadrado, cada um sua escadinha na escala da natureza. Ao passo que a ciência causou esses problemas para todos. Quer dizer, nos fez perder as certezas. As ciências não têm certezas. As ciências trabalham com graus de liberdade, graus de atuação das forças da natureza, usa muito a estatística sempre te providencia probabilidades e não certezas. Por um lado, liberdade todo mundo vai gostar, eu tenho a impressão que essa é uma parte boa que a ciência deve ter trazido. Mas a ciência também diz que o mundo é dinâmico, evolutivo, através de interações cujos resultados não são garantidos. Essa falta de garantia, falta de certeza, é que deve causar essa insegurança a quem prefere as verdades das religiões. Próximo. O problema que a ciência nos causou foi esse, ela nos expulsou da situação paradisíaca, onde tudo estava resolvido. Invadiu o terreno do conhecimento, que o conhecimento era atributo divino. Inclusive, muitos dos intelectuais da época da Grécia Antiga, eles destacavam isso nas tragédias gregas, falando contra as tendências da ciência da época, que era de resolver os problemas todos. Quem resolvia o problema eram deuses. E com isso, nas tragédias gregas, sempre tem uma condenação, uma danação do herói deles. O principal é o Édipo. Ele foi condenado a viver num mundo que é um mundo sem sentido, um mundo finito, e condenado a isso. Até o nome dele vem o grande herói dos pés inchados, de Edema de Édipo, os pés inchados. Eu vi uma vez um teatro em Berlim, dificílimo de entender desses coreógrafos modernos, mas ficava o Édipo andando com aqueles pés amarrados e inchados, andando no palco o tempo todo, calado e quieto, e caminhando com dificuldade. E esse era o Édipo que ele queria transmitir a noção para a gente. Vagando sem sentido e sem parar no mundo e sem poder se culpar. E agora piorou tudo, porque a Terra, além de sem sentido, além de finita, ela já se mostrou entupida, saturada, devastada, esgotada. E pior ainda, vocês lembram daquele tsunami lá do primeiro slide? Que o tsunami lá do fim indica que aquele tsunami final é o da situação de não retorno. Muitos dos ecologistas de agora dizem que a situação que a humanidade já alcançou é uma de não retorno. Não há como sairmos dessa situação que vai tomar muitas décadas, talvez século, para a gente se livrar do lixo que todos nós colocamos na natureza. Isso aí não é para colocar uma pecha de culpa só no humano, não. O próprio viver, qualquer célula, qualquer ser vivo, é lixo poético.
Toda célula, qualquer parte do metabolismo é produtor de CO2. E isso é parte dos componentes que levam a efeito estufa. Aí tem outros que são ruminantes, que produzem metano. Então, isso faz parte do viver. Então, produzir lixo e acumular lixo não é privilégio maléfico do humano. Isso é do próprio ser vivo. O que falta é a gente saber trabalhar nisso para poder alcançar, talvez, um patamar de sustentabilidade adequado. A solução não é negar a ciência, nem negar as dúvidas que a ciência nos traz, por perder certeza, e aí você vai partir para fazer orações e continuar devastando, que é o que está acontecendo agora. Os pentecostais ficam orando e continuam devastando a terra toda, e a nosso cerrado, a nossa Amazônia. Me parece que essa atitude é de aproveitar o restinho do que tem, porque daqui a pouquinho vai acabar e daqui a pouco não tem mais. E aí entra essa proposta aí do Alfredo, da bioética da governança, que é uma iniciativa boa, dentre muitas que a gente vai precisar avançar, né? Então, nós vamos precisar corrigir os débitos acumulados que tiveram, inclusive, auxílio da própria ciência. Muito dessa industrialização devastadora envolve tecnologia que, basicamente, é derivado da ciência, da técnica e da instrumentação que ela possibilitou. Só que ela avança facilmente nisso, mas não avança em ensinar a adequação ambiental. Então, fica óbvio que a gente errou em algum momento e continua errando até hoje, está todo mundo andando de carro, inclusive eu. O sucesso científico até contribuiu para piorar as coisas por ampliar essa soberba do humano de ser dominador da Terra, essa hubris, que é um termo que já vem lá dos gregos, de essa empáfia de dominar a natureza que está agora submetida a nós e que nós devemos tentar recuperar, correr atrás do prejuízo. Próximo. Eu posso fazer uma manifestação? Manda ver. É o seguinte, é muito importante, quando se falar nessa questão de culpa da ciência, chamar a atenção que a ciência não tem culpa nenhuma. O problema é o ser humano, é a maneira de usar. Você pode usar uma faca para cortar pão ou para ferir uma pessoa. Então, tudo depende. O nosso grande problema é a natureza do ser humano. Sempre faz o bem e o mal, mas quem faz isso é sempre o humano, né? Ciência é só um instrumento, só um modo de interagir, né? E agora tem algumas falhas que eu vou notar aqui, que eu sou da área biológica mesmo, que eu considero quase que imperdoáveis. Essa negligência patológica, talvez, com relação ao ambiente. Eu coloco isso como um símbolo literário importante, é o Saramago, com aquele ensaio sobre a cegueira. Aquele livro pode ter muitas leituras, mas uma das cegueiras é essa, uma cegueira que o humano não conseguiu enxergar o ambiente até o século XIX. Então, tem uma parte dessa decepção que é epistemológica. Quando eu estava começando a estudar, lá no curso de medicina, e lendo as coisas, lendo o que é ciência, isso a gente está estudando até hoje, ninguém sabe tudo ainda sobre o que é ciência, essa epistemologia ainda é uma área em desenvolvimento. Quando eu aprendi aquela época, eu tinha a impressão de que todo grande cientista, todo bom cientista, tinha que almejar, pelo menos, completar e vasculhar toda a amplitude de interesses daquela área dele, daquela descoberta dele, e do começo ao fim,
os princípios e fins dos seus estudos. Aí eu fui para a origem da vida. O fim ninguém vai achar, mas a origem é o que eu procuro. E a gente lê isso de vários dos pesquisadores. E a decepção que eu tive foi de que a ciência não fez isso. Deixou o ambiente para trás e só foi descobrir o ambiente no século XX, século XIX. E uma decepção particular é com a fisiologia. Eu considero o ambiente como um órgão do nosso corpo. É um órgão estendido do nosso corpo. É um órgão que passou despercebido, mas ele está aí e existe. O fato óbvio disso é que, se a gente perde o ambiente, a gente morre rapidinho junto. Se você tampa o nariz, você para de respirar, você morre em minutos. Você para de beber água, em um dia você já está sedento e entrando em coma de desidratação. E o problema é que essa dependência é perene. Não tem um cordão umbilical que um dia a gente vai conseguir desligar. Porque a gente precisa respirar, precisa comer, precisa beber água. E isso não tem como. É até maior do que eu escrevi lá na pequena chamada de imprensa, né? Que é mais importante esse ambiente externo do que o cordão umbilical que nos liga à mãe. Porque o cordão umbilical pode ser desligado, pode ser substituído por uma estufa que a gente ponha um prematuro para terminar o amadurecimento pulmonar dele, mas com o ambiente não tem isso, não. A própria mãe depende do ambiente. Então, não tem um cordão umbilical para desligar. A dependência é perene e essencial, como um órgão nosso. Isso, então, de não ter intuído as implicações da asfixia com morte minúscula, falta d'água que nos desseca, por mais que um dia a gente morre também. Se falta alimento, você entra em inanição, em desnutrição. Esse conjunto é que é o ambiente imediato do humano, de qualquer ser vivo, de qualquer animal, planta. E isso então, são essas duas decepções que eu tive. E eles deveriam eles tiveram dicas e lances importantes disso. Na patologia, por exemplo, os médicos antigos suspeitavam de miasmas, né? de evaporações maléficas dos pântanos e da insalubridade sobre a gente, mas também isso não levou a se perceber o ambiente. Próximo. Eu acho que esse é o último, talvez, não sei. E aqui eu faço uma ilustraçãozinha rápida do que eu imagino que vai ser o humano daqui para frente, se ele quiser persistir, ele se tornar multi-enraizado, desde enraizado pela mente até enraizado pelos pés, pelas gônadas, pelo braço, pela respiração, pela circulação, por tudo. Então, ele tem que evoluir para isso, de se tornar multi-enraizado. E uma pequena história do que aconteceu é que na situação original do humano, o que ele tinha de conhecimento a se trazer para ele próprio e para discutir nas rodas de fogueira era conhecimento sobre a vida cotidiana e sobre as transcendências, que eram os deuses da época deles. Aqueles deuses daquela época que eram as forças da natureza e que traziam a eles benesses ou malefícios. Daí passou esse período do ser humano biopsicossocial, que hoje fala isso, né? O Celson põe muito mais adjetivos aí. Biopsicossocial, tem uma opção de outras coisas, né? Mas esse é o tradicional do ser humano, centrado em si mesmo, autocentrado, que ele é questionador, pragmático, é só que ele tem essa tendência de orgulho de dominar a natureza. Começou na Grécia Antiga, aqui no mundo ocidental. Eu não falo nada sobre o Oriente, nem sobre africanos, que eu não conheço. O que a gente lê é que começou tudo na Grécia Antiga, depois passou pelo Renascimento, chegou na época
pouco após o conhecimento, vem o Descartes, na França, depois o Iluminismo. Só quando chegamos no século XIX é que vêm as noções de evolução. Com a Revolução Industrial, apareceu a necessidade dos estudos das máquinas a vapor, e daí nasce a termodinâmica. E a termodinâmica é a lei mais universal de todas, que parece vigente, e que ela é que trouxe essa noção de que o mundo inteiro evolui nesse sentido termodinâmico, entrópico e tal. Paralelamente a essa coisa da evolução universal, teve, naquela época, pouco paralelo a Darwin, já a paleontologia, mostrando vestígios fósseis de vidas anteriores, formas de vida anteriores, que contribuíram muito para as ideias dele. E a noção do ambiente aí se torna óbvio quando Darwin começa a notar e trazer à tona essas identidades entre ambiente adaptado ao animal, ao vegetal, e vice-versa. O vegetal adaptado ao animal, é o beija-flor polinizador, é o inseto polinizador, e a planta adequando seus órgãos reprodutivos aos animais. Essas sintonias da evolução com o ser vivo e o ambiente é que dão essa noção importante do início dos estudos ecológicos e importância do ambiente. O ambiente adquire essa identidade própria. É só no século XX, ou já no século XX, ou tão cedo quanto no século XX, que já começam a aparecer as distopias ecológicas. Aí, já nesse início do século XX, já tem muitas denúncias dos malfeitos ecopáticos. Eu lembro que uma das primeiras leituras que eu fazia na época era do Aldous Huxley, e o Aldous Huxley foi a primeira vez em que eu escutei o termo ecologia. No Admirável Mundo Novo, eu acho que foi lá que eu li isso, que eu não fui conferir depois, mas ali ele já falava nisso, que era a disciplina do momento, e isso aí já era 1930. Mas antes disso já há outras manifestações. Eu acho que eu paro por aqui e vou dar um tempinho para a gente conversar. Obrigado. Romeu, muito obrigado pela excelente provocação, e também, né, temos aí uma grande tese para a gente discutir sobre o apagão. Eu queria fazer um comentário justamente sobre essa questão do apagão. Eu estou vendo dois significados do apagão. Um deles seria o apagão da ciência, né? O apagão da razão, talvez, em que as pessoas têm aquela atitude da avestruz, né? A ciência está mostrando que nós estamos rumando para uma catástrofe, então as pessoas preferem não ver, né? E preferem condenar a ciência, né? Que mostra o problema e não atacar o problema, não tentar resolver o problema. E o outro apagão, que também está implicado na sua fala, que eu queria enfocar mais, é o apagão em relação à questão da sustentabilidade da vida no planeta Terra, né? Porque toda a ideia de evolução com que você trabalha, né, ela nos mostra que, né, a vida surge assim como uma improbabilidade, né, mas que ela se sustenta, né, ela se firma no planeta Terra. A gente não sabe se tem vida em outros lugares do universo, e que ela pode ser mantida desde que nós tenhamos uma série de condições satisfeitas, certo? Então, é preciso um esforço para preservar a vida.
né? E a bioética da governança está dentro desse esforço, ou seja, cobrar dos governantes que preservem a vida das pessoas, né? A vida das outras espécies. A bioética da governança basicamente é isso, né? Que as ações dos governantes sejam direcionadas para a vida e não para a morte. Bem, mas nós temos um grande obstáculo a isso. E eu encontro uma formulação dessa visão adversária à vida em Tomás de Aquino, né? Um grande teólogo aí da Igreja Católica, teólogo da filosofia medieval. Qual que é esse obstáculo? É o seguinte, é uma visão de que o mundo foi criado por Deus e vai retornar para Deus. Quer dizer, a vida aqui na Terra seria insustentável mesmo, né? O ser humano, a tentativa do ser humano de obter uma autonomia da razão, né, leva ao pecado, né? Quer dizer, é um desafio a Deus a gente querer direcionar esse processo biológico aqui, né? Nós estamos destinados mesmo à destruição, né? A vida aqui é insustentável. Então, a ideia de sustentabilidade vai contra essa visão religiosa, né? Quer dizer, nós estamos rumando para o apocalipse. E o que as pessoas estão querendo fazer? Elas estão querendo se salvar, né? Pagando o dízimo lá para a sua igreja, elas estão comprando a sua salvação, a sua vida eterna, junto a Deus, quando o mundo acabar, né? O êxitos e redes. O mundo vai voltar para Deus, que significa que a vida vai acabar, a vida na Terra, e só vai existir a vida no plano espiritual, junto de Deus. Então, como a maior parte da humanidade acredita nisso, né, seja nessa religião ou naquela, seja, né, no islamismo ou no catolicismo mais tradicional, ou no espiritismo, quer dizer, em todas essas religiões que colocam que, né, o mundo foi criado por Deus e vai retornar para Deus, que o nosso destino aqui é a morte, né, e aqueles que tiverem uma conduta adequada vão ter a vida eterna, né? Mas essa vida eterna não é aqui na Terra, a Terra vai realmente entrar em um apocalipse, né? Então, esse apagão aí é mais difícil, né, de lidar. Quer dizer, o que eu entendo que pode ser feito é que nós cobremos dos governantes que sigam o caminho da vida e da sustentabilidade, não da morte e da destruição, né? Porque essa onda direitista que a gente está tendo no planeta, ela é inspirada em parte por isso, né? Por seitas ou grupos religiosos que têm essa visão de que, né, o caminho da vida na Terra é a degradação, né? Eles veem pecado e corrupção moral em tudo, né? Está tudo condenado. A questão é a salvação individual das almas, não a salvação do planeta, não a salvação da vida. As pessoas, elas acreditam que, né, no limite, até morrendo pela causa, né, elas vão ser contempladas com a vida eterna junto a Deus, né? O mundo vai acabar, esse mundo aqui, e vai continuar a vida no plano espiritual, né? Então, esse apagão, que seria o apagão no sentido da gente não realmente estar tratando da questão da sustentabilidade, da continuidade da vida, porque se acredita que o destino nosso realmente é o fim da vida na Terra, né? Mais cedo ou mais tarde. Então, esse é mais difícil, né? Até por aquelas 4 ondas da sua figura, realmente a gente vai dizer, mas não tem jeito de escapar disso. A gente escapa da Covid e vem a crise econômica, as guerras. Escapa da guerra, tem a crise climática. Escapa da crise climática, tem a crise da biodiversidade, que vai alterar totalmente aqui, vai acabar com a estabilidade dos ecossistemas, né? Então, as pessoas veem isso aí e falam, bem, a solução aqui não tem solução, né, em termos da vida no planeta. A solução é eu me salvar individualmente, né, levando minha alma a Deus, certo? Então, acho que é isso que a maioria das pessoas do planeta pensam, né? Mesmo cientistas, prêmio Nobel, né? Eu participo de um grupo de discussão que tem prêmios Nobel, e eles têm essa visão aí religiosa de fundo, né? Então, quer dizer, eu estou um pouco cético em relação à nossa capacidade de confrontar isso,
Mas eu acho que o mínimo que a gente tem que existir é que os governantes eleitos, né, por nós tenham o compromisso de lutar pela sustentabilidade do ambiente, pela vida humana, né? Lutar contra a pandemia, contra a crise econômica, contra a destruição da biodiversidade e contra o aquecimento global. Mesmo, né, mesmo que eles não acreditem, mesmo que as pessoas tenham uma crença religiosa, mas na política, eu acredito que tenham que assumir uma visão bioética, uma ética voltada para a vida, né? O que você diz disso aí? Eu não digo nada, não. Gostei muito, nunca tinha escutado isso, não. Tem que pensar. Não dá tempo para os outros aí. Gostei muito dessa aí. Eu não sabia, não tinha essa noção, não. Obrigado. Eu estudei filosofia, né, junto com na Federal de Juiz de Fora, que era dominada pelo pensamento tomista, aristotélico tomista, essa filosofia de São Tomás. Então, de certa maneira, eu estou exposto a isso desde a graduação. E quando você vê, né, as escolhas de ministros que o Bolsonaro fez, a gente vê que são pessoas que acreditam nisso, né? Eles veem pecado, degradação moral para todo lado e veem isso como inevitável. Eles, né, e a salvação não é nesse mundo aqui, não. Eles não estão querendo resolver, de fato, as questões aqui. Eles estão formando seus grupos, né, para daqueles que pensam como eles, né, e a perspectiva deles é de uma vida, uma outra vida, né? Muito bom, eu nunca tinha escutado isso, foi novidade para mim. Obrigado. Celso? Celso sumiu? Está aí. Apareceu. Bom, realmente, Romeu, você pegou um tema muito amplo, né? E bastante ousado. Agora, eu gostaria de comentar o seguinte: mais uma vez, eu ouvi a expressão apagão da ciência. Essa expressão é inadequada. O que aconteceu é o seguinte: quando apareceu a Revolução Industrial, etc., não é a ciência que domina o emprego da ciência. E o seguinte: os governantes são dominados pelos grandes proprietários. E a questão do ambiente é o seguinte: você tem uma parte da população que é obrigada, pela maneira como a economia está organizada, você tem uma parte dos cidadãos, eles são obrigados a degradar. Um indivíduo que mora aqui não tem instrução nenhuma, analfabeto, que mora numa região rural, ele não nota que não devia desmatar aqui, ali, etc. Agora, os grandes proprietários, os grandes capitalistas? Por exemplo, como é que se explica que em janeiro o Brasil esteja batendo recorde de desmatamento? Recorde de? Recorde de desmatamento. Ah, sim. Em pleno janeiro desse ano. Né? Porque o governante é dominado, ou ele está de acordo com quem? Com os grandes proprietários. Essa associação aí é que é desastrosa. Né? Por outro lado, Romeu, você falou claramente uma coisa que eu penso. Acho que nós pensamos é o seguinte: não tem jeito, essa degradação da vida está na própria termodinâmica, vai acontecer. O que nós não temos como evitar isso. O que nós podemos evitar é a estupidez de precipitar esse término. O que nós temos que fazer realmente é pensar num conceito de sustentabilidade que dure com a qualidade de vida que o ser humano merece. O que nós podemos ir atrás é a questão da duração. Tem que raciocinar dessa forma. Agora, qual é o problema? O problema está no ser humano. Esse apagão aí do século XIX, na realidade, não é um apagão. É que a grande capacidade, você pegou toda essa potência da ciência e da tecnologia, caiu nas mãos de quem?
de indivíduos estúpidos, né? Que não pensam naquela parte a que eu me referi, de prolongar a sobrevivência, etc. Então, trocar de miúdo, no fundo, tudo se resume a um problema de educação, mas uma educação que eu chamo de máxima abrangência. Quando eu falo educação, não estou pensando só na escola. A educação no país é um resultado da convivência do indivíduo com a sua família, com a sua interação ambiente, econômico, histórico, sociocultural. Nós temos que pensar na formação do indivíduo assim. Eu creio que nós temos uma grande parte da população no planeta que não vai se deixar levar tanto pelo que o Alfredo colocou de vida após a morte. Tem um punhado de gente que é perigosa por aí. Tem uma parte da população, né, acho que ele diz islâmico, que diz que acabar com a vida não tem problema não, porque só os infiéis vão para o inferno. Né? Não tem problema, né? Então, aqueles outros, então nós temos que pensar nisso aí, olha, que nós temos como lutar para prolongar a nossa vida, né? E os grandes princípios científicos e filosóficos, enquanto eles ficam só entre os cientistas e os filósofos, não vão a lugar nenhum. É necessário que isso seja levado à população, de alguma forma, isso deve ser levado à população. Tá? É por isso que eu estou insistindo com o Alfredo, de cara, essa proposta dele da governança e o projeto que ele fez para a Faculdade de Educação, isso é excelente e pode se somar a uma proposta que nós temos aqui em Minas, a UENG, etc., que nós chamamos de integração universidade-comunidade. Vou dar um pequeno exemplo. Só aqui em Minas, no interior, nós temos dezenas de milhares de estudantes que receberam diploma, mas não receberam formação. Eles querem fazer um mestrado e não sabem nem como começar. E você tem muitos estudantes. É quando a gente conseguir influenciar essa população que as coisas vão mudar. E enquanto as coisas continuarem só nas universidades de alto nível, não vai adiantar nada, não. A função da universidade. Então, nós temos um erro governamental muito grande em dar autonomia para essas universidades assassinas que só sabem vender diploma. Essa autonomia não pode existir, não. As universidades federais tinham que ser encarregadas de fiscalizar isso aí. Nós temos que chegar a socorrer esses dezenas de milhões de estudantes e seus relacionados com os conhecimentos que não estão chegando lá. Um ministro da Indústria e Comércio, em 2014, por aí, por enquanto lá no FMG, se referiu ao fato seguinte: se a universidade passasse para a comunidade a competência tecnológica que ela contém, nós estaríamos em outro patamar. Mas é um professor universitário que está fazendo uma autocrítica e não se pensa isso. Isso está faltando a ser feito. Né? Então, eu volto a insistir que esse projeto da governança do Alfredo tinha que topar uma parceria com esse outro nosso que nós estamos propondo. E em Minas, nós estamos pensando em dezenas de milhares de estudantes. Cada estado do país vai ter uma situação semelhante. Então, essa integração universidade-comunidade, imagine se a gente consegue fazer isso para as universidades do país. Né? Bom, desculpa se eu falei demais, depois a gente volta oportunamente ao assunto. Meus parabéns, Romeu, pela sua... Obrigado, Cesson. Okay? Posso falar? Manda ver. Então, Romeu, eu acho que o problema todo é uma questão de falta de abordagem global e integrada, tá? Que leva a gente a ser vítima de uma cretinice ignorante, né? Eu gostei muito de você tratar da questão mais ampla da evolução, né? Tratar da evolução também do ponto de vista da cognição. A turma da ciência não tem, eu me incluo, né? Não tem tido essa abordagem global integrada, essa visão, né, sistêmica. E a gente tem sido vítima disso.
na verdade, a gente precisa parar de culpar as vítimas, né? Os religiosos, os ignorantes, de um modo geral, são vítimas. São vítimas da sua ignorância, né? São vítimas da cretinice ignorante. Porque as pessoas, elas têm atitudes, comportamentos e ações que dependem das suas, em grande parte das suas crenças, que dependem do seu nível de percepção e entendimento das coisas. Então, está faltando isso. Eu acho que a ciência também tem que ter um pouco de humildade e abrir um pouco mais o leque de ação, né? Como você está fazendo aí, incluindo, criticando o fato do ambiente não ter sido incluído. E não é bem assim, porque se você olhar do lado asiático, as filosofias asiáticas, da China, da Índia, há muito tempo que inclui o ambiente. Então é isso, gente. Eu acho que o que falta é uma abordagem global e integrada. Não é cuidar só da evolução biológica, tem que cuidar da evolução cognitiva também, né? Vou muito na direção do que o Celso disse aí. Agora, o duro é que o que vale mesmo é o devagar e sempre, né? Porque o mundo é altamente não linear, complexo, não tem medidas lineares que de uma vez só resolvam o problema. O mundo vai devagar e sempre. E aí vem a angústia. Será que vai dar tempo? Porque a inércia reativa que nós já causamos na natureza é muito grande. A inércia da natureza é infinita, né? Falando em termos numéricos, infinita em relação à nossa capacidade de evolução. Então, essa é a minha opinião, Romeu. Parece que houve uma certa sincronicidade, que no meu último artigo lá no site, quem estiver interessado, o Romeu tem o meu link, mas é fácil, é ataíriosneto.com. No último artigo eu trato exatamente disso, da questão de considerações sobre o sobreviver humano, né? E vai nessa direção, na direção da falta de evolução cognitiva. E se vai haver tempo para se ter essa evolução cognitiva, para se saber lidar com os verdadeiros interesses que não podem entrar em conflito com a nossa extensão, que é a natureza, a ordem, né? A lei e ordem da natureza, a ordem natural das coisas e seres. Então é isso, eu gostei, mas precisa ampliar um pouco mais. A ciência também precisa ser menos reativa, menos, né? É bom não esquecer que o Newton custou mais de 20 anos para conseguir emplacar a teoria da gravidade, porque a ciência da época achava que ele era um idiota, né? Que ele estava delirando. Então, tem trabalhos por aí. Tem um tal de Ken Wilber, que está batalhando há muito tempo, um filósofo americano, que fala da visão integral. Aliás, esse é o título de um dos seus livros, últimos livros, em que ele aborda exatamente isso, que tem que olhar de maneira global integrada, senão nunca vai dar certo. A ética é respeitar a ordem natural das coisas e seres, e tem que ser de forma global integrada. Então, essas são minhas considerações. O Romeu sabe que esses são meus pontos de vista, a gente vem interagindo há um bom tempo. Mas para o Alfredo, que está lidando com isso, talvez seja interessante achar um espaço aí na sua atividade mental para olhar lá o meu último artigo, ataíriosneto.com. É isso. Ô, Ataí, muito bom seu comentário. Eu sugiro que você poste no YouTube, nos comentários, o link do seu artigo, do seu site, para as pessoas que assistirem a discussão, elas poderem ter acesso. Eu também vou conferir lá. Tá bom, eu só queria fazer uma observação antes de passar a palavra para o Romeu e para o Celso, que levantou a mão. Em relação aos meus comentários sobre a religião, né, eu acho que eu fui um pouco radical no meu comentário, porque eu acho que tem dois tipos de religião, tá? Eu só falei de um, mas tem esse tipo de religião que é baseado na ideia de um Deus transcendente que criou o mundo, né? E o mundo vai retornar para Deus, então a vida aqui vai acabar, né? Em poucas palavras. Mas tem uma outra corrente na religião que a gente pode ver também desde o budismo, né? E filosofia,
correntes orientais, e no Ocidente a gente vê claramente já em Spinoza, filósofo Spinoza, e no Brasil na teologia da libertação, né, que foi reprimida dentro da Igreja Católica, mas filosoficamente é muito interessante a teologia da libertação, que é a ideia de que a espiritualidade humana vem de um processo de libertação que ocorre na Terra e em respeito com as outras formas de vida, né, com a ecologia, né? Vocês veem, por exemplo, os escritos do Leonardo Boff sobre a questão da ecologia, né? Então, é uma corrente muito diferente do tomismo que eu critiquei, né? Então, a gente tem também religiões que procuram a promoção da vida, né? Aqui na Terra, e que relacionam, né, o processo de evolução cognitiva que você mencionou com o processo de libertação de todos os tipos de opressão, de amarras, né, que o ser humano sofre aqui. Então, eu não poderia deixar de mencionar isso para não parecer também muito limitado na minha crítica. Bem, eu passo a palavra para o Romeu e depois para o Celson. Gente, eu não estava querendo falar muito mais, não. Eu estava querendo mais escutar mesmo. Eu já tive tanta dificuldade para montar essas coisinhas ao longo desse tempo. Eu sou um ingressante tardio, tanto na filosofia como na ecologia, nesses troços. Minha cabeça anda meio devagar, sempre foi devagar. Então tem que pensar muito. Tá? Fala, Celso. Eu queria pegar um gancho aí. O professor Altair falou que o problema da inércia, né, e se vai haver tempo, né, questão. Isso aí vai de encontro a algo que está tomando força entre os especialistas, é que nós já estamos correndo o perigo da irreversibilidade. Porque e o seguinte, a questão eu acho que não houve apagão de ciência. Nós só tomamos consciência das coisas, aprendemos observando. Então, o ser humano começou a ter mais consciência dessa problemática toda depois que pôde observar. Né? Aí tem a famosa curva de Kleene, que a gente viu ontem, né? Que está mostrando que não tem jeito, o CO2 só está aumentando. Um trabalho que foi de 1958 a 2005. Né? Então, você imagina uma carreta carregando 40 toneladas, descendo uma estrada de terra, de barro, né? Ou abaixo. Como é que vai parar isso? É um pouco por aí. Né? E agora é que a humanidade está tomando o quê? Consciência dessas coisas, porque está sentindo nas peles. Eu nunca vi tanta água no Brasil como eu estou vendo agora. Tanto desastre. Né? Nos Estados Unidos, o que aconteceu? Na Sibéria, 40 graus centígrados, etc. O problema é assim, será que isso acabou? Parece que não é uma oscilação, não. Tem uma tendência exponencial aí, né? Aí esse aqui é o problema se vai dar tempo, a reversibilidade. Né? É que se essa exponencial, nós podemos conter essa exponencial, essa é uma questão aberta aí, né? Bom, muito obrigado, depois a gente fala mais. Pitela, você chama Fernanda Rubio também? Não, mora aqui comigo, é minha enteada. Tá bom. Não sei se eu estou usando o notebook dela. Bom, já ouvi bastante aí, Romeu, sua brilhante palestra, como sempre. Já falei estou aguardando um livro seu para você encaixar suas ideias todas, colocá-las todas num livro para facilitar a leitura de nós todos, enfim. Vai ser muito bom se você puder um dia colocar todas essas ideias que você tem expressado frequentemente nessas palestras num livro que vai ser didático, muito bem escrito, com certeza. Isso aí, estamos aguardando, mas eu quero fazer só dois pequenos comentários, bem rápidos, que eu não sou assim de falar muito. O primeiro é o seguinte, o tsunami que você mostrou, realmente o problema climático é global, afeta o planeta todo, então o enfrentamento tem que ser global. Claro que a sociedade civil tem que se empenhar, tudo isso que deve ser feito aí, cada pessoa, cada indivíduo, cada grupo,
de pessoas vale muito mesmo, mas a coisa tem que ser global, ou seja, tem que ser ao nível de nações, de país, de governantes. A gente está vendo o fracasso constante desses acordos climáticos que jamais avançam, muita conversa fiada, mas pouca ação. Então, e além disso, o nosso planeta hoje, todos os países, os políticos estão comprometidos, em primeiro lugar, com as grandes corporações, quer dizer, o negócio é lucro, multinacionais que estão devastando o planeta. Então, eu não sei até que ponto os governantes que a gente elege, acreditando neles, o político está sempre mentindo, nos enganando. Basta ver a história pós-ditadura do Brasil, governantes geralmente medíocres se sucederam um após o outro, pensando só na próxima, na reeleição. Sempre foi assim. Então, tem que ser um enfrentamento global, quer dizer, de nações, de países, e a gente vê a dificuldade de fazer isso. Quer dizer, o tsunami está aí, mas parece que as nações estão cegas, os países mais ricos, inclusive. Não chega a ser um consenso para reduzir a emissão de carbono. Então, parece que o tsunami não é visível para as grandes corporações, o pessoal realmente que manda, né? A gente nós somos praticamente assistentes disso tudo aí. A gente pode fazer alguma coisa, mas é muito pouco. E também outro problema que eu não sei até que ponto estaria ligado, essa dificuldade de resolver o problema climático, é que o grande outro problema nosso, da humanidade, além desse tsunami climático que está já aparecendo por aí, é a desigualdade. A gente não conseguiu resolver na história humana a desigualdade social, a pobreza. A tecnologia nunca foi tão sofisticada como a gente está vendo. A gente tem acesso a tudo, estamos aí no mundo da informática, todo mundo conectado, e, no entanto, a pobreza continua disseminada, aumentando mais ainda o espaço entre os mais ricos e os mais pobres. Isso, como é que nós vamos resolver isso aí? A gente não tem condição de melhorar a vida das pessoas, tornando os pobres menos pobres e os mais ricos um pouco menos ricos. Isso é tão grave quanto o tsunami climático, pode acabar numa convulsão social, a gente não sabe. Tem várias convulsões sociais ao longo da história da humanidade. Ou disputa de castas, disputa de classes. Então, a gente tem castas dominantes que causam mal-estar. Tem um livro escrito por uma escritora negra norte-americana, uma jornalista, o mal-estar mundial produzido pela constância das castas na história humana. Particularmente, ela fala muito dos Estados Unidos, da Alemanha nazista na época, né? Mas, ou seja, as castas dominantes continuam mantendo castas subordinadas. Isso continua, sempre existiu na história. Eu lembro lá no tempo do faraó, os caras continuam construindo pirâmides para serem enterrados nelas. O povo que se danava, né, construindo as pirâmides. E continua até hoje. A gente tem uma pirâmide, cada vez você tem trilionários hoje, não é mais bilionário, alguns trilionários, e, no entanto, a imensa maioria do povo continua pobre. Bom, só para colocar, a gente tem um outro tsunami que eu falei, que é a desigualdade social. A gente não conseguiu resolver esse problema, apesar de toda a nossa ciência, a nossa tecnologia sofisticada. E uma coisa importante, ciência e crença. A crença surgiu muito antes da ciência, então ela está, vamos dizer assim, enraizada nas pessoas. Tudo que você aprende, você vai aprendendo geralmente através de crenças. E os primeiros seres humanos começaram a acreditar em um monte de coisas, deuses, enfim. Claro, não podiam explicar como é que o trovão surgia, por que a chuva acontecia, por que tinha seca, por que tinha inundações, terremotos, vulcões. Então, teve que inventar alguma coisa, quer dizer, tinha que criar uma explicação para coisas que ele não conseguia explicar, não conseguia entender. Então, acho que crença, ele tem que saber lidar, que vai sempre existir. A gente vê que as religiões estão por aí ainda, cada vez mais gente se aderindo a religiões, particularmente evangélicos, enfim, islamismo, religião muçulmana. Quer dizer, parece que não é tão óbvio assim não acreditar, né? Não ter nenhuma crença. A gente tem que acreditar, mesmo inclusive nós cientistas, a gente acaba acreditando em algumas coisas também, claro. Então, a crença é um motor importante na evolução humana. Ela surgiu já nos primórdios dos primeiros seres humanos, acreditar em qualquer coisa, poder explicar o mundo. Claro que hoje tem mais sofisticado, tem ciência, tem filosofia para poder discutir coisas, explicar o mundo de maneiras mais concretas, mas sempre haverá crentes. Então, tem que aprender como lidar com esse pessoal. Quer dizer, tentar assim, tornar a ciência, inclusive a ciência talvez seja um pouco difícil para o pessoal que é muito crente, que são geralmente menos educados do ponto de vista assim, de escolaridade. Então, a linguagem científica é uma linguagem meio complexa, né, de difícil acesso, de difícil entender assim, a terminologia própria, né, sofisticada. Então, isso também ajuda um pouco a afastar as multidões da ciência, devido a essas peculiaridades, né, que exige uma formação escolar longa, de vários anos, com conhecimento
dessa terminologia toda própria da ciência, então a gente tem que talvez também fazer o nosso parte, ou seja, tentar divulgar mais a ciência para o pessoal não iniciado em ciência. Isso também é importante para poder a ciência cativar mais o pessoal menos educado. Mas aí vem aquela coisa que eu falei no início, quer dizer, só a redução da desigualdade social, aumentar a escolaridade da população como um todo, que vai melhorar as coisas. No Brasil, infelizmente, apesar de não ter mais analfabetismo, praticamente diminuiu bastante, mas analfabetos funcionais está sobrando, tem para todo lado. As pessoas não conseguem, se passa um texto de uma editorial de um jornal, ou enfim, um texto para uma pessoa dessa, para a maioria das pessoas, elas não entendem coisa nenhuma, não conseguem entender o que elas estão lendo, são analfabetos funcionais. Então, isso é muito importante, porque as pessoas não vão prestar atenção no tsunami climático, na desigualdade social, quer dizer, elas estão envolvidas nos próprios problemas e na pouca escolaridade, na ignorância que elas trazem consigo. É complicado. Eu acho que tem esses aspectos todos também a serem considerados. São vários tsunamis. Tá, obrigado aí pela paciência. Deixa eu fazer um comentário. Rúbio, qual que é o seu primeiro nome, Não, Rúbio? é José Pitela. José Pitela. Então, olha, Dois Romeu foi T's meu e dois professor na L's. medicina. Romeu foi professor meu na medicina na década de 1960. ixi, olha aí. Já tem tempo, né? Já tem tempo. Então, o que quando eu digo crença, eu não digo no sentido religioso, eu digo no sentido amplo. Crença no sentido de o que leva as pessoas a achar que funciona, né? Baseado nas suas percepções e entendimentos. Aí as pessoas têm crenças no que funciona e no que não funciona, né? Por exemplo, tem gente que tem crença que religião não funciona. Tem gente que tem crença que os cientistas são obra do demônio. Então, entendeu? É diferente, não é crença religiosa. Mas então, é a tal história, né? Tudo volta à questão da cretinice ignorante e à questão da maneira da gente interagir. Isso que o Romeu está fazendo com a gente é louvável, né? Ele está aqui se abrindo, se expondo. Ora, o que eu percebo, e eu percebo mesmo porque eu estou com um site aí há um tempo e tenho levado umas boas lambadas, o que eu percebo é que falta uma interação mais mineira, sabe? Mais amineirada, mais amigável, né? Mais calma. Esse embate idiota de ciência, não ciência, né? De lados ideológicos, não dá tempo para isso, gente. Precisa ir na direção de todo mundo tentar se entender. Então, acho que o debate está muito polarizado, né? E isso não é bom. Aí, com isso, eu paro de falar. Oi, gente, os comentários eu gosto muito, foi para isso que eu vim. E agora eu tenho um outro lado aí que eu vejo sobre ou a respeito do que a gente vê acontecendo, seja na Amazônia, seja no governo, seja em outro, o que eu vejo é muita perversidade. A gente fica falando nesse nosso ambiente universitário, de estudiosos e tal, a gente é tudo muito, como se diz na gíria, a gente é muito gente boa. Mas o que eu vejo é muita perversidade. Eles, por exemplo, todas as estatísticas dizem que quem vai sofrer mais com a mudança climática são os pobres, os ricos vão sofrer menos. Então, eles falam, vamos tocar o bonde, porque nós vamos ficar livres dos pobres. E eu vejo isso acontecendo sempre. Você viu agora lá na Amazônia, um dos fogueiros lá está pondo fogo no helicóptero do IBAMA. Vê que coisa atrapalhada. É difícil de engolir, né? E agora o Apolo sendo processado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Só porque ele defende o Rio das Velhas e as comunidades do Rio das Velhas. Então, agora não precisa nem mais ter ditadura, não. Só por vias jurídicas eles vão calar a boca dos caras. Eu vejo isso com perversidade e eu acho que é dominante.
Mas a perversidade não é por ignorância, por cretinice ignorante? Que seja, mas é de gente que deve ser engenheiro, deve ter médico, tem tudo isso. Lá na Academia de Medicina tem muita gente ignorante. Lá nas engenharias também tem. E é para todo lado. Então, eles são ignorantes, muito bem estudados. E como é que vai fazer? Somos todos vítimas, Romeu. Um dia eu falei para você que somos todos filhos da puta. Você ficou até meio chateado. Somos todos filhos da puta. Somos todos vítimas da nossa natureza humana, entendeu? E enquanto a gente não tiver essa evolução cognitiva, nós vamos ser dominados pelas crenças baseadas na autopreservação, que às vezes são truculentas, né? Então é isso. Somos vítimas, todos. Então precisa ter uma abordagem mais camarada. Mas fora isso, nós todos continuamos estudando muito, nos dedicando muito. O Vitella fala aí que é para escrever um livro. Eu não vou ter tempo para isso, não. Eu tenho que escrever tanta coisa menor que isso já me toma o tempo todo e já nem dá tempo para isso. Se eu me dedicar a fazer um livro, vai demorar mais 2 anos. Não tem importância, está em plena forma. Você vai viver até os 90. Está em plena forma, que é isso. Olha, nós temos que olhar essa questão aí o Altair falou da perversidade humana, com mais tranquilidade. É o seguinte: não tem jeito, tem algo que a natureza do ser humano é esta aí. Né? Não é à toa que o cristianismo tem aquela ideia do pecado original. Né? O pecado original é que o indivíduo tem um corpo que é feito de matéria. Essa matéria, primeiro, ela obedece às leis da termodinâmica. Depois vem da física da matéria, apareceu um negócio chamado biologia. Né? E depois da biologia, um negócio chamado sociocultural. As ideias geradas nesse sociocultural podem ser incompatíveis com a termodinâmica. A termodinâmica não dá folga, não. No espaço sociocultural, você pode falar mentiras, você pode ter políticas governamentais completamente absurdas. Você pode ter, no dia de hoje, alguém no Ministério da Saúde se dizer contra a vacina. Né, Roberto? Como é que se pode entender um negócio desse? É que a natureza do ser humano ela tem tudo. Então, ela tem uma produção aí que vai contra o que existe. Né? Eu repito mais uma vez o que o Einstein falou. Né? Ele conhece 2 infinitos. Um é o universo e o outro é a estupidez humana. Né? Ele não tem certeza quanto ao primeiro. Então, nós temos um problema seguinte: nós temos que dar um jeito de dar um jeito nessa estupidez humana, porque tem muitos humanos que não são estúpidos. Muitos. E são notáveis, desde antes de Cristo. Só que, lamentavelmente, talvez devido a apagões e tudo, esse pessoal não está levando tanta vantagem. Nós temos o seguinte: a estupidez humana, o que está acontecendo, continua agora? Os mais fortes do mundo, os governos mais fortes do mundo, estão fazendo bombas que podem destruir mais de um planeta, né? Fazendo mísseis supersônicos, etc. Como a pandemia. Se eles pensassem um pouquinho, fossem menos estúpidos, pegassem esses trilhões de euros aí e fizessem vacina, melhoraria o mundo todo, inclusive a sua própria economia. Mas o lado estúpido humano está aí. Nós temos que respeitar essa estupidez, é um direito de todos. Né? Eu começo na minha própria estupidez, etc. Não vou falar aqui, mas é isso aí. Então, os menos estúpidos, nós temos que nos unir. Né? Não é do que uma faculdade particular vender diploma e fazer analfabeto funcional, Altair. Você tem indivíduo formado em universidades particulares aí que não sabe colocar uma crase, não sabe colocar vírgula. Então, é a ignorância funcional, né? O analfabetismo funcional. Sim. Eu queria retornar àquela pergunta do Romeu, que eu acho que foi bem no
no X da questão, né? Por que as pessoas preferem acreditar na não ciência do que acreditar na ciência? Aí eu acho que tem duas possibilidades, até já tocadas aqui na discussão, né? Uma delas é a ignorância, né? Como foi dito, no sentido de que as pessoas não conhecem, de fato, o que a ciência está dizendo, né? E então elas se baseiam em outras informações e acabam sendo, né, levadas a conclusões que conflitam com a ciência, né? Agora, outra possibilidade que a gente não pode deixar de lado é que as pessoas fazem isso, né, de ir contra a ciência devido a seus interesses, né? Porque esse processo contra o Apolo, por exemplo, né, que ele defende a ecologia do Rio das Velhas, ele tem uma série de projetos lá, né, Manuelzão, etc., de preservação da mata ciliar, das nascentes do rio, né, que desemboca no Rio São Francisco, né? Isso poderia dizer, isso é de interesse de todo mundo, né? Mas por que ele contraria determinados grupos? Porque você tem indústrias que são poluidoras. Então, se você for preservar o ambiente, você vai ir contra os interesses da indústria poluidora. E aí, como é que a gente faz? Nesse caso, não basta educação, não basta divulgar o conhecimento científico, levar, né, o conhecimento científico para essas pessoas, porque elas, inclusive, devem ter já conhecimento científico, né? Mas elas estão seguindo certos interesses contrários à vida, né? Aí nós temos dois tipos também já de explicação por que elas fazem isso, né? Uma explicação seria aquela que eu aventei, de que elas têm uma ideologia, uma filosofia de que a vida é precária mesmo e a sustentabilidade é impossível, né? Nós estamos num processo irreversível de destruição da vida, e isso, para muitas dessas pessoas, é um desígnio de Deus. Então, agora, a outra possibilidade é que eles estão priorizando ganhos privados em detrimento do bem público, da coletividade, né? Essa eu acho que talvez esse caso seja talvez mais frequente, né? E aí, né, concluindo, o raciocínio está um pouco longo aqui, né? Mas o que pode ser feito quando você tem esse tipo de situação em que os interesses privados estão predominando sobre o interesse da coletividade? Aí que viria a proposta da bioética da governança, que é uma proposta assim não partidária, né? Quer dizer, não é um projeto de um determinado partido, certo? Seria a proposta, né, de se, assim como os médicos fizeram com a bioética médica, né, de se fazer a partir de determinados abusos que ocorreram com os nazistas, né, usando os judeus de cobaias, o projeto Tuskegee nos Estados Unidos, né, a partir desses abusos, né, então foram feitos congressos estabelecendo os princípios que os médicos devem seguir. Então, é uma deontologia, não é uma mera ética, não é uma moral, é um estabelecimento de deveres que, se não forem seguidos, geram punições para os transgressores. Então, acredito que essa parte da punição é fundamental para que o princípio seja obedecido, né? Porque se não houver algum tipo de monitoramento e punição, né, as pessoas não seguem os princípios, né? Então, pensando, né, como se houvesse um conselho da política, né? Tem o Conselho Federal de Medicina, então, Conselho Federal de Política. Estabelece aí os princípios que os governantes têm que seguir. Isso seria, então, a bioética da governança, né? Estou fazendo um resumo para... E aí, sim, a gente estabeleceria princípios que os governantes devem seguir para que o interesse público, coletivo, predomine sobre o interesse privado, né, das empresas, né? No caso de uma empresa poluidora, o interesse dessa empresa em relação ao ambiente, né, que é de descarregar os seus rejeitos, não pode prevalecer sobre o interesse das populações ribeirinhas que pescam, sobrevivem, né? O interesse do país, da nação, de você ter, né, o Rio São Francisco com níveis, né, de água, uma vida, né, uma vida da fauna, né, aquática,
e também nos níveis de água que vão chegar até os povos lá, né, mais no final, antes do rio desembocar, né, que precisam dessa água para sobreviver. Então, eu fiz um raciocínio um pouco longo para chegar aqui na proposta do canal, né, que a gente... aí eu concordo com o Celson que é preciso uma parceria com as universidades, né, para estabelecer esses princípios e também para implementá-los, né? Isso teria uma série de desdobramentos, que eu não vou mencionar aqui, mas a ideia seria que não basta a gente fazer uma condenação ética, moral de certos comportamentos nocivos, né, para a sociedade, mas a gente também precisaria fazer como os médicos fizeram, estabelecer princípios e mecanismos de punição de quem infringir esses princípios, né? Aí eu até peço para o Romeu aí, talvez ilustrar um pouco como é que funciona o Conselho de Ética na medicina, né? Porque parece, pela experiência que eu tive aqui, junto com o professor Saad Rossi, né, que foi um grande incentivador da bioética no Brasil, né, houve um certo foco na questão da ética na pesquisa, mas também havia um grande esforço dele, né, no sentido da bioética ser efetivada no comportamento dos profissionais de saúde, na relação, né, com os usuários do sistema de saúde. Então, faz sentido para você, Romeu, assim, a gente partir da bioética médica e aplicar para a governança, para os governantes? Faz sentido, sim, mas não é o que vigora. O problema é que eu tenho percebido médicos como muito, assim, quase que arrogantes. A gente vê isso desde o estudante recém-ingressado na universidade. O estudante de medicina, desde que entra na universidade, ele se considera superior aos outros estudantes lá das áreas biológicas e tal, porque o vestibular é muito competitivo e eles passam, para passar na federal, tem que passar com nota muito alta, então eles se acham superior aos outros. Eu atualmente dou aula para biólogos. Os biólogos falam que os piores colegas deles são os médicos, os estudantes de medicina. Eles ficam falando que os outros queriam ser médico, não conseguiu, aí virou biólogo. Que queria ser médico, não conseguiu, virou outra coisa. E isso, eu vejo isso arraigado até o fim. Por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, o presidente do Conselho Federal de Medicina, apoia o Bolsonaro, falando que ele está fazendo isso não é politicamente. Ele faz isso defendendo a autonomia do médico. O médico, o que ele faz no consultório, ele tem completa autoridade para fazer. Os conselhos de medicina podem punir os médicos, sim, mas isso não é por decisões que ele tomou, é por malfeitos de exercício irregular de medicina, como esses casos que aparecem na televisão aí de abusar de pacientes. Mas o que ele escreve lá na receita não é discutível. E ele está receitando hidroxicloroquina, ele está receitando ivermectina, ninguém pode discutir isso com ele, não. Ele está receitando e ele tem o direito de fazê-lo. E isso faz parte da autonomia do médico. É assim que eles se defendem. E eu acho que a gente não vai conseguir ficar livre disso, não. Isso é no Brasil ou no mundo todo, Romeu? Eu acho que é no mundo todo. Porque a gente está vendo isso para todo lado. Tem gente contra a vacina, mesmo entre médicos. Tem médicos se declarando contra a vacina. E lá nos Estados Unidos também, o movimento contra a vacina lá é mais forte do que aqui. O Brasil está até muito... No caso lá da Senior Prevent Senior, não está sendo caso criminal de terem feito condutas inadequadas? Isso é até capaz de acontecer, mas eu não tenho muita fé nisso, não.
Mas aí eles vão pegar os caras por outros motivos. É como pegaram o Al Capone por causa de imposto de renda, não é porque ele fez crimes lá, matou os outros, nem nada. Então, eles vão pegar os caras que eles quiserem por outros motivos. Então, entre os médicos vai acontecer isso, mas tem muitos aqui. E eu acho que é a coisa que o Pitela estava falando, vai prevalecer as crenças, as religiões, e isso aí. E, no caso dos médicos, a autonomia deles. Eu acho que entre médicos você vê um percentual de conservadorismo muito maior que em outras profissões. É um princípio, é uma ideologia de castas. Então, já estou vendo isso, são castas. Você falou dos estudantes de medicina em relação aos estudantes que não estão estudando medicina, que eles queriam uma casta, uma suposta superioridade. E as mineradoras, uma delas foi punida. Nós estamos falando em punição, o Alfredo falou aí, as tragédias que ocorreram em Minas Gerais, aí, derretendo minério, derretendo cidades inteiras. As mineradoras não foram punidas, nenhuma delas, pelo que eu saiba. Então, é complicado, quer dizer, por quê? Porque as castas dominantes também têm os interesses próprios, esses privilégios vão ser dificilmente abatidos. É necessário esforço, mas elas são muito poderosas, vocês sabem disso, então é complicado. Ninguém quer deixar o poder, né, facilmente, pelos privilégios que o poder traz a cada um, quem tem o poder. Né? Agora, tem um outro aspecto que nós não tocamos aqui, eu acho que a gente nunca toca, eu acho que é o aspecto estético. O humano tem necessidades estéticas importantes, né? E eu acho que estética tem muito a ver com ética, com essas coisas. A gente acha bom, é bonito. Prazer também. E essas coisas a gente não usa. Eu acho que o futuro da gente vai ter que ter mais estética também, como um componente que vai balizar um pouco de ética. Essa sua bioética aí precisava ter um componente estético importante para que ele que pega, né? Não é a punição que pega, o que pega é o que você acha bonito, o que você acha bacana, o que você gosta. E eu sinto essa falta, eu não consigo defender isso. A gente teria que fazer um outro debate, Romeu. Mas eu queria passar a palavra para o Otair, depois para o Celson, que levantaram a mão. Não sei se eles vão querer entrar nesse assunto da bioestética. Não. Eu só queria comentar que você fez uma proposta que parece para mim ser muito interessante, muito forte, que é de criar um conselho de políticos, né, de política, né, de ética na política, de ética de governança, né, em nível federal. Uma espécie de um STF do lado da abordagem global integrada para respeitar condições de sobrevivência humana digna, sem desigualdade. Né? Eu gostei dessa ideia. Acho que ela precisa ser trabalhada, porque pode dar, né? Pode dar ressonância, né? Pode dar. Essa é a base da proposta desse canal. Eu conto com a sua colaboração daqui para frente, se você puder, e a gente também interagir com o seu blog, né? Com o seu site. Seria muito interessante. No último artigo que eu nem publiquei, eu ando meio cansado, não tenho conseguido propagar muito, né? Porque eu ainda não entrei nos Instagram, Facebook da vida, porque sou meio arredio a isso. Mas tem lá no último artigo que eu abordo exatamente essa questão aí. Coincidência, eu não sabia da palestra do Romeu, fiquei sabendo antes de ontem. Né? Então é isso. Mas gostei da ideia, viu, Alfredo? Gostei. Pode dar Ibope, hein? Excelente. Não, eu acho que já está começando a dar Ibope, até por falta de outra, né? Por falta de alguma outra proposta. Olha, o Romeu tocou num ponto importante, a estética. Hoje, o capitalismo, os empresários estão jogando muito o jogo do faz de conta, do que é considerado bonito, né? Correto, entendeu? O marketing está jogando muito com isso, está abusando da biodiversidade, né? De todos esses movimentos aí de gênero e tudo mais. Por quê? Porque
joga com estético, bonito, que dá Ibope. Então, os empresários estão jogando muito também com essa questão da economia circular. Pode ser que a sua ideia pegue. Né? Pegue e seria uma coisa extraordinária. É isso. Obrigado pelo comentário. Celso, quer falar? É o seguinte, eu já falei com você, governança nota 10, né? E tenho insistido com você para a gente fazer essa parceria com essa sociedade de integração universidade e comunidade. Elas se complementam. Agora, você e nós estamos tocando um problema muito complicado, inclusive a própria governança, que é o seguinte: nós temos um conflito muito dramático. Por um lado, você tem a população que tem suas necessidades. Né? Essa população, você tem uma quantidade enorme de indivíduos que não tem como pensar nas coisas que nós estamos pensando. Você pega um trabalhador, né, que vai para casa, chega em casa depois de 8, 9 horas da noite e tem que levantar depois às 5 da manhã. Esse cidadão mal está conseguindo colocar alimento na sua casa. Né? Essa pandemia, esse pessoal pega ônibus e metrôs de super conglomerados, não é verdade? E esse pessoal então, não tem muito como pensar nas coisas, não tem o nosso tempo, a nossa formação. E os que estão no governo, o problema é que grave, o outro lado, é que você tem o governo por um lado e os poderosos que dialogam com o governo, que têm interesses recíprocos. Os caras que têm os mega proprietários e os governos, eles se entendem bem. E eles têm um recurso que é não pensar em nada, não ser neles mesmo. Né? Então, olha, esse conflito é perverso. Por um lado, é aquela população sem recurso. Por outro lado, esse pessoal que manda, né? E que é destruidor. Né? Então, a governança que você está colocando aí, nós temos que ver como enfrentar essa questão. O primeiro projeto que você fez, foi da época da Dilma, se não me engano, né? Se tivesse insistido com aquele projeto daquele jeito, você estaria preso hoje, esse governo aí. Você pega para um lado o seguinte... Ô, Celso, a gente precisa conversar mais para ver o que a gente pode fazer, né? Porque as nossas pernas são curtas, né? Eu estou percebendo que a interação, hoje em dia, a interação social, não só entre nós aqui agora, mas com essa população que você estava mencionando, né? Pessoas que estão com uma... Como chegar a essa população? Isso, é pelas redes sociais. É isso que eu quero dizer. Sociais é um recurso, bastante outro, que a gente está propondo, é de os professores e estudantes ir direto à sua sociedade, conversar com eles. Isso eu acho que é muito maior do que as nossas pernas. Mas é possível. Eu estou jogando tudo aí em cima. Aí que eu estou propondo de novo. Precisamos conversar mais, né? Mas nós estamos na situação seguinte, né? Esse canal Bioética da Governança está começando e tem poucas visualizações, certo? Eu acho que o caminho seria tentar tornar esse canal mais popular para atingir pelo menos uma parte desse povo com essas nossas discussões e palestras. Crescer, né? Tem dúvida, não. Pois agora, a gente ir diretamente presencialmente ou mesmo um curso de preparação, né, para pós-graduação, assim, com grupos de pessoas, isso aí eu acho que vai... eu não me sinto em condições de realmente fazer isso de uma forma sistemática, porque a gente precisa ter uma mensagem, assim, idealmente, que é para a população do Brasil inteiro, não é para um determinado grupo só. Né? Concretamente, nós estamos propondo um pré-mestrado para esse pessoal que não tem como. Você pega dezenas de milhares de estudantes, né, que têm diploma e não têm conhecimento. Entre essas dezenas de milhares aí, você tem estudantes muito inteligentes que seriam muito bem-vindos nas nossas universidades. Nós temos, então, que dar um apoio para esse pessoal. Né?
Eu tinha um encontro, recebi um apoio muito importante da Universidade do Estado de Minas Gerais, que eles estão colocando à disposição o auditório e as organizações estudantis. Mas chegou a pandemia e parou, gente, né? Então, eu estou esperando que depois do vírus a gente consiga. Pelo plano que eu tinha, uma hora dessa, eu devia estar em Botucatu. Eu tinha te proposto para ir visitá-la em Botucatu, agora em fevereiro, né? Mas tem que ficar para depois. Aí o que se pode pensar é de ter, né, se vocês conseguirem organizar essa turma, da gente ter a bioética da governança como uma das matérias, uma das disciplinas desse curso, para trazer essa reflexão, né? Humildemente, nós vamos propor um trabalho voluntário. Eu estou devendo um seminário no Departamento de Física da UFMG, eu estou retornando às minhas atividades lá, não é isso? Eu vou colocar essa coisa lá. Quem sabe você topa uma mesa redonda lá no Departamento de Física para levar a sua governança lá. Não, isso aí é tranquilo, né? Isso aí é tranquilo. Eu acho que o caminho é esse, é a gente trazer essa temática, né, para todos os locais e pessoas que for possível através da internet, né? Porque todo mundo convidado, né? Todo mundo convidado. Tá bom, gente. Beleza. Eu agradeço a todos aí pela discussão, que foi excelente, né? Muito inspiradora. E passo a palavra para o Romeu fazer suas considerações finais. Tá? Não pode dizer que não tem mais o que falar, não, porque tem que dar um fecho aí, né, Romeu? Agradecendo muito aí pela brilhante exposição e por ter trazido à tona todas essas questões que a gente tentou abordar aqui depois. É interessantíssimo, Edinho. Muito obrigado pela participação de todos aí. A gente, sem ter gente com quem conversar, a gente fica só conversando com a gente mesmo, não resolve nada, né? Essa autoconversa é pequena. Mas eu ainda fico pensando um pouco naquilo, como é que a gente coloca a estética nessa coisa. A ciência usa estética, né, nessas coisas de geometria, de como é que chama? Simetrias, dessas coisas, mas o espírito da gente não vai muito nessa área, não. Eu acho que a gente tem que aprender isso, né? A gente nunca aprende isso. Para a gente, a estética é quase que para momentos de relaxamento, não é? Que tinha que fazer parte, né? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme de preparar ilustrações para os meus trabalhos. Eu fico trabalhando nisso um tempão e nunca estou satisfeito, nunca presta. E é uma das coisas. E a outra é aquilo que dá prazer. Para dar prazer, precisa ter esse senso estético na gente. Eu fico sempre procurando isso, mas eu não tenho a mínima habilidade nessas coisas. Tem raras pessoas que têm essa habilidade. Vocês conhecem o Lor, né? O Lor é um que é bom de ciência e é especialista em arte e comunicação, esse troço todo, mas é raridade. Mas fica aí só um alerta para a gente. Muito obrigado de novo. Obrigado pelo Alfredo. O Alfredo é muito... Ele tem muita iniciativa e uma pessoa boa que faz contato com todo mundo, nunca briga com ninguém. Então, é uma qualidade importante. Vai em frente. Tá? Obrigado de novo, gente. Muito obrigado, Romeu. Tá bom. Agradeço também seus comentários a meu respeito. Merece.